Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para ministrar mais uma aula e agora chegou a hora do assunto loterias. É claro que esse assunto loterias tem somente um concurso no Brasil que eu conheço que cobre esse assunto no edital. Quem que é? Qual que é? Claro, Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal opera aí a Loteria Federal. Lembrando também a vocês que os estados podem ter a prerrogativa de instituir aí a loteria estadual, tá certo? Alguns estados, inclusive, têm aí loterias estaduais. Mas, de via de regra, a loteria federal é de exclusividade da Caixa Econômica Federal. Vamos lá, loterias, né? Então, assunto fácil, né? Primeiro assunto, primeira coisa importante que o candidato tem que saber. Isso pode cair no seu concurso, inclusive, isso aqui é um tipo de questão muito fácil, tá? Muito fácil, inclusive, estudar. Não tem como o aluno, gente, não tem como o aluno aí errar uma questão dessa, só basta atenção e dedicação que ele não erra. Muito fácil, por favor, não perca um ponto aí do assunto loteria. O professor até admite o aluno perder ponto na prova de raciocínio lógico, na prova de português. Agora, perder ponto, peso 2, cara, peso 2 em loterias não dá para aceitar. O aluno tem que elaborar uma estratégia de estudos. E na estratégia de estudos, ele deve pensar o seguinte, olha, quais são os pontos fáceis de serem adquiridos, né? Fáceis assim, pôr entre aspas, que você tem que fazer seu dever de casa. Pode ter certeza que nesse seu rol de estratégias, loteria é um assunto que você tem a obrigação de fazer esses pontos, ok? Então vem comigo aqui. Primeira coisa que o cara tem que saber, se é loteria federal, é de responsabilidade de quem? Das caixas econômicas. 2. Segundo ponto importante que o aluno deve saber, que os estados da federação também eles são autorizados a realizarem seus próprios planos de loterias. Tá certo? E nesse sentido, professor, qual que é outra informação importante? Quais são, tá, as loterias, quais são os tipos de jogos, quais são os tipos de sorteio que a Caixa Econômica Federal oferece, ou seja, quais são os produtos, né? Esses produtos são, Mega Sena, a mais famosa de todos, a Quina, Dupla Sena, Instantânea, Loto Gol, Tipmania, Lotomania, Federal, Loteca e Loto Fácil. Tá? É bem capaz que o examinador pode fazer uma pergunta de loteria da seguinte forma: qual das alternativas, né, abaixo não faz parte de uma loteria federal? E colocar o nome aí, Federal Fácil, alguma coisa, né? E se como é o CESP o concurso, ele pode falar o seguinte, o Loto Gol não faz parte do rol de loterias da Caixa Econômica Federal. Tá ok? Errada, porque Loto Gol faz parte. Então, o aluno tem que colocar isso no seu caderninho, tem que fixar esse conteúdo. De novo para vocês aí, não podemos ter preguiça. Então, é quem quer? Mega Sena, Quina, Dupla Sena, Instantânea, Loto Gol, Tipmania, Lotomania, Federal, Loteca e Loto Fácil. São o quê? São as loterias, né? Professor, qual que é esse link, professor? O link está aqui para vocês. Vocês lembrem-se que é o seguinte, que esse aqui é um tipo do assunto que o professor aí tem muito pouco a explicar a vocês. Quando a gente elabora uma aula como essa, a gente se posiciona sempre como o examinador. E com o examinador, como que o examinador pode estar elaborando uma questão nesse sentido? Nesse sentido aqui, ele pode estar o quê? Navegando no site. Então vocês têm que clicar nesse cara aqui, ir lá no site de loterias da Caixa Econômica e ler o máximo possível, navegar, pegar algumas informações interessantes, essas informações interessantes que normalmente são objeto de prova. Lembrando assim, professor, lembrando um negocinho para vocês, nós somos instrumento. Quem faz a diferença é você, cara. Então você aí, o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho extra que vai fazer a diferença. Valeu? Então tá aí para vocês aí o link da loteria. Professor, o que mais, né? Eu achei interessante nessa aula, eu fui preparar essa aula
E a gente, claro que a gente navegou no site da Caixa Econômica e eu achei um link lá muito interessante chamado Regras para os Sorteios. Regras para o sorteio. Falei, nossa, por quê? Porque é o seguinte, quando você fala loterias, né, é bastante coisa. Então nós, professores, nós que vivemos do mundo do concurso, em especial a minha pessoa, que eu me considero um concurseiro profissional, eu fico encontrando algum conteúdo palpável para quê? Para que o examinador elabore a sua questão de prova. Nesse sentido, encontrei um cara aqui chamado aqui, ó, Regras da Loteria Federal. Olha só que coisa interessante. Ó, você pode ter certeza que o CESP pode copiar esse cara aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar lá na sua prova e mandar você fazer um julgamento, um juízo de valor. Ou seja, afirmar que se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Olha só, os sorteios da Loteria Federal são realizados na localidade programada para os sorteios no Caminhão da Sorte, em locais de grande evidência pública, previamente escolhidos e divulgados, sorteio itinerante, em estúdio de emissora de TV, em Osasco, São Paulo, e no auditório da Caixa, em Brasília, DF. Então está aqui para vocês aqui, ó, informações, isso aqui é importante, cara. Quer ver o item 2? São utilizados 5 globos, tá? Globos, aqueles que ficam as bolinhas, que sorteiam simultaneamente uma bola por vez, formando o milhar do prêmio conforme o quadro abaixo, observando-se o universo de bilhetes emitidos para cada extração. Então está aqui para vocês, isso aqui com certeza aí é potencial questão de retirar uma prova. E, professor, você vai ler tudo isso aqui? Não vou. Por quê? A minha obrigação é selecionar o material, explicar, não tem coisas aqui de difícil entendimento, é coisas bastante simples, tá? Loterias, assunto curto e um assunto aí que, se eu fosse examinador, claro que eu queria fazer alguma questão sobre loterias. Aqui está o link para vocês, para que vocês aí efetuem essa leitura aí com mais profundidade. Valeu? Vamos lá. Tem mais, professor? Tem mais, né? Professor, qual que é outro bloco, tá certo? Que outro assunto que o examinador pode querer cobrar sobre a loteria? Outro assunto, outro potencial assunto sobre o tema loterias, chama-se o seguinte: como eu quero ser lotérico? Quais são os critérios? Quais são os requisitos? Nesse sentido, mais uma vez, recorremos aqui à fonte de estudos do site da Caixa Econômica, né? Tá aqui, ó. Seja empresário lotérico, né? Tá aqui, ó. Perguntas mais frequentes, licitação, editais, downloads de documentos e informações. Professor, o senhor ensinou no longo do curso, esse curso, que o examinador adora retirar questões, ó, perguntas frequentes. Perguntas frequentes, cara. Exatamente. Professor, eu vou confessar um negócio para o senhor. Esse nosso curso da Caixa Econômica Federal, eu aprendi a estudar. Eu sinto-me competitivo, professor. Você sabe por que você se sente competitivo? Primeiro, a sua autoestima aumentou, a sua autoconfiança se elevou. E você se sente competitivo, além desses 2 fatores, é porque você está estudando na fonte. Quem estuda na fonte, ninguém perde, ninguém segura o cara. Então, há perguntas frequentes, você vai clicar aqui na perguntas frequentes, e nas perguntas frequentes tem um rol de perguntas. Por exemplo, como abrir uma unidade lotérica? Quais os tipos de unidades lotéricas? E assim por diante. Professor, e o famoso link? Está aqui o link das perguntas frequentes do lotérico. Pronto, cara, ó, não tem mais o que falar para vocês, tá certo? Esses 2 links aí, esses 3 links que eu passei para vocês aí, são links importantes. Com certeza, o examinador, se for cobrar alguma questão de loteria, estará nesse conteúdo, tá certo? Valeu. Nesse nosso curso da Caixa, aí nós estamos finalizando o curso da Caixa Econômica, né? E eu recebi um e-mail ontem, eu estava estudando para fazer a gravação de hoje. Júlio César da Cruz, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ele mandou o seguinte e-mail para a gente: humildade e dedicação. Aluno Júlio César, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, curso CEF. Humildade, fé em Deus, simplicidade. Professor,
Apesar de seu grande conhecimento em várias áreas de ensino, você preserva essas qualidades, transmitindo a nós alunos ser grande conhecimento. Parabéns pelas aulas e as grandes mensagens motivadoras de nossos sonhos. Forte abraço, Júlio César, né? Garoto, valeu, garoto, muito obrigado, né? Eu realmente sinto-me bastante emocionado com essa receptividade dos alunos. Valeu, garoto, boa sorte na prova. E para fazer o nosso encerramento, um salmo que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar. Tá? Ouviu falar, todo mundo conhece, mas você tem que acreditar nele. Até fiquei arrepiado agora, olha só. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás, né? Frase aí com bastante significados e profundidades. Legal, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.